Olá pessoal, o Sérgio aqui da Temermac falando. Meus amigos, esse vídeo aqui é para ser um vídeo muito rápido. Tabela de preço para mão de obra para conserto de aparelhos como geladeira, máquina de lavar, forno de micro-ondas. Pessoal, eu sempre recebo muitos e-mails de pessoas me perguntando, alunos do curso ou pessoas aqui no YouTube, né? Quanto cobrar para consertar equipamento tal, ou a geladeira tal, máquina de lavar tal, enfim, quanto cobrar para fazer a manutenção. Normalmente são pessoas que estão iniciando aí na manutenção e não têm ideia nenhuma de quanto pode cobrar. Então eu fiz uma tabela baseado no retorno de muitos técnicos aí espalhado aí pelo nosso grande Brasil a respeito de quanto as pessoas estão cobrando. Então eu tirei uma média, ok? Tirei uma média desse valor, sendo que esses valores de mão de obra não inclui preço das peças, somente mão de obra. Ele é uma média, tá? Aí do geralzão, sendo que esses valores são para profissionais liberais, os autônomos, aquela pessoa que trabalha sozinha ou que tem um ajudante. Não estou aqui incluindo lojas autorizadas, assistências técnicas, né? Que normalmente as lojas autorizadas elas têm impostos bem maiores, encargos tributários, né? Folha de pagamento, impostos e realmente a mão de obra dessas lojas, para os técnicos dessas lojas, são bem maiores e é lógico devido aos, como eu disse, as taxas, impostos, cargas tributárias que eles têm que incidir em cima e eles têm que passar isso para o valor da mão de obra, ok? Então, e outra coisa, essa tabela ela vai estar variando, toda semana ela vai estar sofrendo uma atualização e eu vou estar detalhando mais, tá? Conforme o pessoal vai me dando retorno, eu vou estar separando mais os equipamentos e detalhando cada vez mais esse valor de mão de obra. Então, toda semana essa tabela ela vai estar sofrendo aí modificação. Se você está iniciando, sempre acompanhe lá, vou estar mostrando aí para vocês. Acessando o site lá da tempermac.com.br, lá em material para downloads vai estar lá a tabela e toda semana estará sendo atualizada e com mais detalhes aí nessa tabela. Tudo bem, pessoal? Bem, eu coloquei aqui uma atenção, né? Que esses valores eles variam muito dependendo da condição. Por exemplo, se você vai cobrar para consertar uma máquina, uma coisa é você cobrar um valor para você sair com carro, com ajudante, para fora da sua oficina, é um valor. Quando o cliente leva até você, é outro valor, né? Porque aí tem a questão de você usar o carro, manutenção de carro, seguro, ajudante, gasolina, combustível, né? E uma série de coisas. Então isso tudo vai influenciar no valor da mão de obra, ok? E como eu disse também, autorizadas e grandes assistências técnicas têm o seu valor um pouco mais alto devido aos seus encargos. Pois bem, a minha sugestão, como eu coloquei aqui no material do PDF, a minha sugestão é que você aprenda a fazer o cálculo da hora técnica, né? Porque aí fica uma coisa mais precisa, mais focada realmente nas suas despesas, nas suas necessidades realmente de lucro. Então, a minha sugestão é que você faça a cobrança da mão de obra baseado no valor da hora técnica. Ok, pessoal? Essa é a minha sugestão. Mas a maioria me pediu esses valores médios. Eu fiz uma consulta entre alguns técnicos espalhados aí pelo Brasil e eu estou passando aí nessa tabela, ok? Pessoal, aqui ó, botei aqui máquina de lavar, mão de obra. Sempre esses valores são relativos à mão de obra, tá bom, pessoal? Revisão mecânica, troca de válvula de entrada de água, troca de mangueira de drenagem, enfim, alguns defeitos aqui. Geladeira aqui também, a geladeira, freezer doméstico, mão de obra. Alguns defeitos, são os defeitos mais comuns, tá? Com relação ao forno de micro-ondas, a mão de obra é o seguinte, o que o pessoal cobra aí, em média é de 90 a 120 reais. Vai trocar um capacitor de alta, vai trocar um diodo, vai trocar uma microchave lá da porta, vai fazer um reparo. Normalmente a média para qualquer tipo de serviço no forno de micro-ondas está no valor de 90 a 120. Diferente da máquina de lavar e da geladeira, que já está mais separado aí os defeitos. Dependendo do tipo do conserto que você faz, você pode ter mais trabalho, menos trabalho. Já no forno de micro-ondas não. A maioria dos serviços ali são bem rápidos de fazer e não vai ter uma área, essa área que vai consumir muito mais do que aquela outra. Então a média para micro-ondas é essa, de 90 a 120. Então, pessoal,
Seria muito interessante se vocês pudessem deixar no comentário de vocês, quem trabalha com máquina de lavar, quando vocês cobram para fazer uma revisão mecânica, mão de obra. Quem trabalha com geladeira também, ou seja, baseado aí nessa tabela, se vocês puderem dar o retorno aqui embaixo para o valor de mão de obra, isso vai ser muito legal, porque eu vou estar também fazendo esses ajustes na tabela e vou estar levando em consideração também o retorno aí de vocês, né? Em máquina de lavar seria muito interessante vocês passarem, quando vocês cobram de mão de obra, para fazer revisão mecânica, ok? Revisão mecânica. Para geladeira seria interessante para quem faz manutenção, quanto vocês cobram para trocar compressor de geladeira? Gente, trocar compressor de geladeira envolve você limpar o sistema, você vai ter o trabalho para limpar a tubulação aí com R141B, você vai estar tendo que trocar filtro, em alguns casos é necessário até retirar o compressor e trocar o óleo do compressor, em alguns casos, né? Então, dá bastante trabalho realmente trocar um compressor de uma geladeira. Então, a mão de obra, se vocês puderem colocar aqui na descrição quanto vocês cobram para trocar de freezer e geladeira doméstico, tá? E o forno de micro-ondas, essa média de 90 a 120 bate mais ou menos o que vocês cobram aí na região de vocês, né? E outra coisa, quem puder dar alguma sugestão baseada nessa tabela, eu agradeço. Todos nós aqui trabalhando em conjunto, a gente pode fazer aí uma boa tabela, tá? Que vai beneficiar aí todo mundo. Mas repetindo, a minha sugestão é que vocês façam um cálculo da hora técnica. Esse aí é o mais preciso, mais eficaz e mais até justo, né? Então tá aí, pessoal, esta tabela eu vou estar colocando no site da Tempermac, lá material para download. Pessoal, quando é celular, se vocês forem utilizar o site da Tempermac pelo celular, aqui no celular tem 3 tracinhos aqui em cima. Clicando nesses 3 tracinhos vai abrir o menu, e no menu está aqui material para download, né? É só clicar aqui material para download e vai ter lá, eu vou estar sempre colocando materiais lá. E você tem aqui tabela de preço para mão de obra, né? Então pelo celular é bem simples, pelo site basta só chegar lá no tempermac.com.br, vou estar colocando o link na descrição e vai estar lá, é só clicar em material para download, vai estar essa tabela, repetindo, essa tabela toda semana ela vai estar sofrendo aí modificações, acrescentando cada vez mais coisas para melhorar aí o nosso conhecimento, tá bom, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Não deixem de deixar um comentário de vocês aí.